Olá, bem-vindos ao podcast do Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, Henrico De Ferrari, também host do canal. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, é contigo, cara? Tudo jóia. Bom, também sou host, engenheiro, 40 anos de obra. Então Sempre a dos gente 40 bate... anos, da humildade dos 40 anos. Por enquanto, 40 anos. O ano que vem a gente passa para 41. Tá Você bom? tem que mudar isso aí, né? Uma hora Combinado, dessa... né? Boa. Então tá jóia. E aí, o que a gente tem hoje? Bom, galera, hoje a gente vai dar sequência à nossa série Outros Olhares. Como fundamento do canal, divisão de experiências e trazer toda conceitos e experiências do nosso setor, a gente criou uma série para trazer também outros olhares além dos nossos, né, Henrico? Então hoje a gente tem um convidado especial. Diga lá. Bom, antes de falar do convidado, eu quero falar do tema. Tá? Boa. Era 1971, Chico Buarque de Holanda, um dos grandes da música popular brasileira, fez um clássico. Chamava Construção. Era uma música que tratava do último dia da vida de um operário, que simplesmente caía do topo do prédio e morria na contramão, atrapalhando o trânsito. Olha só. Era uma música muito pesada, muito intensa, e isso em 71. A gente tinha acabado de ganhar o tricampeonato mundial de futebol, e a gente era campeão mundial também de acidentes do trabalho. Caramba. Era uma realidade muito, muito dura. Tinha isso que tinha uma subnotificação bizarra, né? Nessa época, assim, as estatísticas eram uma brincadeira, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar uma década e pouco depois. E ainda naquela época a gente tinha uma condição muito ruim. Então, tipo, o que hoje se chama trabalho análogo à escravidão era padrão. A gente montava uns barracão em obra, botava todos os meninos lá dentro de qualquer jeito. Ainda se trabalhava sem EPI, sem nada. Então, eu acho que a coisa que mais evoluiu desde que eu comecei a trabalhar até hoje foi a segurança do trabalho. O que não quer dizer que esteja bom, né? Mas é um tema que já faz parte do dia a dia, né? E para tratar desse tema, estamos trazendo aqui um cara que eu admiro muito, que já me ajudou muito profissionalmente, que tem uma empresa de assessoria de segurança do trabalho, tem mais de 40 obras rodando hoje. Então, queria apresentar para vocês Sérgio Alexandre da Silva, amigão nosso, que nos está dando a honra da sua visita aqui para contar histórias e falar o que foi, o que é e o que será esse mercado. Opa. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Henrico. Obrigado, André. Agradeço aí pelo convite, né? Vamos ver o que eu consigo te ajudar aí. Se eu souber responder da parte da segurança do trabalho, vai ser uma honra participar com vocês aí. Com certeza, a Muito bom. honra é nossa. Bom. Bom, Sérgio, gostaria de começar então o episódio começando pelo início, né? Vamos lá. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua jornada até aqui, como é que foi, para contar um pouquinho da tua história e aí a gente mergulhar no tema. Certo. Na verdade, eu acho que a minha vida, eu acho que foi toda destinada a trabalhar na segurança do trabalho e na construção civil. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Uma historinha, vai ser um pouquinho longa, mas eu acho que vai ser interessante. Comecei a trabalhar com 13 anos numa granja, numa avícola. Trabalhei um aninho lá, depois saí. E com 14 anos, eu arrumei um serviço para trabalhar no escritório, numa serralheria. Fazer serviço de escritório, atender telefone, essas coisas. Só que o Sérgio é meio agitado, né? O Sérgio é um cara... ligado 220, né? E eu não aguentava ficar no escritório, vendo lá só, atendendo telefone, fazendo alguma coisinha. E a serralheria ficava embaixo. Então eu comecei a sair do escritório e comecei a participar na serralheria. E toda vez que tocava o telefone, eu tava lá embaixo. E o meu patrão falou, Sérgio, eu quero você aqui, não quero você lá embaixo. E ele chegou um ponto que ele falou, Sérgio, você quer ficar então na serralheria? Então você sai daqui do escritório, eu arrumo outra pessoa e você fica lá.
Entrei como ajudante e eu já era um cara 14 anos, mas alto, né? Não parecia que eu tinha 14 anos. Então a gente fazia a serralheria e ia na obra fazer essa instalação. E isso em 93, 92. E não tinha essa parte de segurança do trabalho. Entregar documento, fazer integração, olhar se está registrado, tudo certinho, né? Então o meu patrão falava, vá lá ajudar, Sérgio. Eu fui, aí começava a Menor de idade. Menor de idade, 14, 15 anos. Trabalhei nessa empresa, se eu não me engano, acho que 10 anos, 10, 11 anos. E lá eu aprendi. Eu era ajudante, virei soldador, depois de soldador virei motorista, fiquei um pouco responsável pela equipe, né? Então, de manhã eu fazia a reunião com o dono, pegava a minha equipe, carregava o carro e a gente levava lá para os pessoal da obra para a gente fazer a parte da instalação, de gradil, essas coisas todas. Nesse meu tempo, eu comecei a andar nas obras, né? Tinha uma construtora, que hoje ela não existe mais, chamada Impar. Era muito boa na parte da segurança do trabalho. E eu lembro que teve um acidente que eu estava na escada, de uns 2 metros mais ou menos. Passou o técnico de segurança e falou assim, ô rapaz, manda alguém segurar essa escada. Falei, beleza. Aí o meu amigo estava comigo e segurou a escada. Na hora que o cara saiu, o que a gente faz? Ah, para aí, vai fazer outra coisa. Rapaz, Henrico, não deu 1 minuto. A escada fechou e eu caí. Não me machuquei, não fiz nada. Aí veio o técnico de segurança, né? Foi lá e fez um carinho em mim e tal. Que é isso? E começou a chamar minha atenção na parte da segurança do trabalho. Comecei a participar de treinamentos, né? Integração de obra e chamou minha atenção. Eu falei, pô, eu quero fazer esse curso. E daí foi começar a minha carreira na segurança do trabalho. Olha, Departamento de Segurança do Trabalho. Fiz o curso de Segurança do Trabalho. Comecei a estagiar. Fui procurar um estágio. E nesse meio tempo, eu encontrei um rapaz, que eu devo a minha vida a ele. Me ajudou muito. Inclusive, vou mandar um abraço para ele, Hélio da HM. O cara, hoje é o meu padrinho de coração, me ajudou muito na minha vida. Que eu fui fazer uma entrevista. Ele era um coordenador de segurança do trabalho da Impar. Olha como que as coisas... Olha que legal. Acho que está destinado, né? O Hélio, ele era coordenador de segurança da consultora Impar. E ele saiu e abriu a empresa dele de consultoria de segurança do trabalho. Eu perdi o contato com ele e fui fazer uma entrevista quando eu estava estagiando, para estágio. Quando eu fui fazer a entrevista, de quem era a empresa? Do Hélio. Olha só. E eu lembro que na escola eram 5 salas de segurança do trabalho. E o Hélio mandou um convite para a escola para arrumar um estagiário. E a direção da escola pegou e falou assim, passou na cada sala, tem um estágio, tanto valor, para trabalhar meu período, e a gente vai escolher, das 5 salas, a gente vai escolher uma redação, as melhores de cada sala. E da minha sala, foi a minha redação, que eu fiz, né? Eu fui escolhido. E naquele dia, eu acho que Deus colocou na minha cabeça, Sérgio, conta essa história da obra. Sim. E aí eu fiz a redação, falei o que tinha acontecido, que eu tinha trabalhado em tal obra, falei o nome do técnico de segurança, né? E aí pegaram essa redação e mandaram para ele, das cinco classes, das salas, né? E aí ele escolheu, ele falou, pô, acho que eu conheço esse cara. Quando eu cheguei lá, para fazer entrevista, eu fui escolhido, né? Foi 5 alunos de cada sala. E aí ele falou, pô, o Sérgio. Eu falei, pô, sou eu, Hélio, tal. E a gente bateu um papo, ele falou, pô, eu vou te escolher, vou te dar a oportunidade. E aí entrou a minha vida na segurança do trabalho. Que legal. E aí trabalhei com ele 15 anos, se eu não me engano, com ele. Fui estagiário, a empresa dele começou a crescer. Eu fui o primeiro técnico de segurança que ele promoveu, porque lá ele trabalhava com estagiário, se formava e ele encaminhava, né, para outros locais, né? Ele não ficava com os estagiários. Eu fui o primeiro técnico de segurança formado, que ele registrou, e eu virei como coordenador. Depois de uns 10 anos, ele falou para mim, Sérgio, você aprendeu tudo que ia aprender, eu acho que está na hora agora de você abrir a tua empresa. Eu falei, não vou abrir minha empresa. Trabalhava lá como coordenador, ganhava bem,
tinha o horário de entrar, o horário de sair, né? Aquela cabeça de funcionário. Ele falou, não. Você tem um futuro legal, acho que tá na hora de você voar aí. E ele encheu o saco. Vai lá, faz, abre. Acabou abrindo. Ele foi lá e me forçou a abrir a empresa. Abri a empresa, ele foi lá e me deu um cliente com 6 obras. E daí nasceu aí, iniciou a STB Segurança do Trabalho. Legal. Muito bom. E estamos aí até hoje. Nossa, que história bacana, né? É uma aptidão aí quase que desenvolvida desde o zero. Bom, agora vamos começar então a abordar o mundo real, né? A primeira coisa que eu acho que a gente pensa e não é verdade é que as coisas estão sempre andando para frente, né? Tem um conceito que é muito importante conhecer que chama dialética. Que é assim, a gente vai numa direção, aí chega uma hora que a galera vira e fala assim, não, é pro outro lado. E aí disso acaba virando um meio termo e as coisas vão evoluindo. Então, você vê, por exemplo, a questão de vacinas ou das leis ambientais, né? Que a gente vem numa evolução, numa direção, e aí, de repente, a galera vira e fala, não é por ali, não quero, e aí acaba que vai... Então, assim, o que eu queria entender é assim, a legislação de segurança, a cultura de segurança, ela está sempre evoluindo ou ela anda para trás de vez em quando? Ou de lado, né? Às vezes de lado, né? De lado, né? Na verdade, as nossas normas de segurança do trabalho, geralmente, aí, 2, 3 vezes por ano, ela tem uma atualização, tá? A gente teve muita atualização na NR1, né, que ela fala aí. Tivemos também uma da NR10, né, teve bastante. Só que, às vezes, os departamentos de segurança começam a usar isso contra a própria segurança do trabalho. Infelizmente, é isso que acontece. Vamos pegar aqui a parte da parte da elétrica, eu acho que foi o segundo item que mais teve atualizações, se eu não me engano, tá? Eu acho que tirando a NR1, eu acho que foi a segunda. A parte da NR10, ela é um item que é o segundo item que mais mata na construção civil. Caramba. É o segundo que mais mata na construção civil. E aí agora a gente tem alguns dispositivos de segurança, acho que da sua época, o que a gente fazia nos quadros elétricos? Botar os DR, essas coisas? Naquela época lá, né, eu acho que a gente pegava aqueles quadros de madeira, não era isso? Sim. Não era? Prendia lá na parede, deixava pendurado. Os cabos tudo solto no chão. Os cabos tudo solto no chão, a gente fazia emenda, água. Né, dentro da água, pegava aquelas tomadinhas, aquela branquinha, colocava do lado, e seja que Deus quiser, né? Sim. Então, com os acidentes, né, foi aumentando, então hoje a gente tem lá quadro elétrico blindado, tem robozinho com DR, né? Tem a parte dos treinamentos, né? DR10, capacitação, habilitação, os funcionários. Só que infelizmente às vezes isso não acontece, né? Tá no papel tudo bonitinho, mas às vezes não anda, né? Vamos entrar na vacina, né? Que nem você comentou da vacina aí na Covid. Foi uma fase da nossa vida aqui na construção civil que parou o Brasil inteiro, né? Na verdade, o mundo. Né? E a construção civil, você viu que continuou. A gente não paramos, né? E para botar máscara nos peão já foi trabalhoso. Complicado. Muito complicado. Muito complicado. E os pessoal, a cultura dos nossos funcionários é meio complicado também, né? Então, eu conheço pelo menos aí, conheci, acho que uns 3 ou 4 que faleceram na época do Covid, que pegaram Covid. Os pessoal se torna amigo nosso, né? Sim. A gente tem aquela amizade, principalmente no departamento de segurança, que a gente é um pouco mal visto, né, Rico? O cara aqui, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança veio aqui para parar a minha obra, né? Veio aqui para encher o saco. Não é assim. Então, o que a gente faz? O que o técnico de segurança tem que fazer, Henrique? É pegar aquele funcionário que está ali na frente de serviço, trazer esse cara para você. Você mostrar para ele que você está lá para ajudar. Para ele vir, trabalhar, ganhar seu dinheirinho e voltar para casa. Para gastar o dinheiro com a família, né?
Sim. Então, e com isso, a gente tenta trazer os funcionários como amigo. Como ele vê a gente, não é o técnico de segurança chato. Ele tem que ver a gente como aquele cara amigo que está lá para te incentivar, né, para orientar, para falar. E entrou a parte da máscara. Então, aquele serviço de formiguinha, vai falando com ele, fala aqui hoje, fala ali, brinca com o cara, tem hora que tem que dar um puxão de cabeça, de cabelo, né? Fala, ó, da próxima vez eu vou tirar da obra. Vem aqui, me ajuda nisso, vem aqui, leva o cara para tomar uma Coca-Cola. Quantas e quantas vezes eu fui levar o cara lá que tava me dando muito trabalho, eu falava, vamos almoçar comigo? Eu pagava almoço para ele, a gente conversava, falava para ele, e esse cara se torna amigo teu. Então o cara começa a te olhar, a olhar o departamento de segurança com outra visão. Ele começa a ver que você não tá ali para encher o saco dele. Ele tá ali para você tomar conta da vida dele, né? Você ser mais um anjo da guarda dele. E a briga com as máscaras foi muito grande. Foi muito grande, muito grande, muito grande. Só que eu acho que no final acho que foi positivo, Henrico. A gente, pela circunstância, né, que estava naquela época, né? Pela quantidade de gente que poderia ter falecido, perdido a vida, né? Eu acho que 4 pessoas, claro, eu não queria ter perdido as 4, né? Sim. Mas pela quantidade de óbito que a gente teve aqui no Brasil. Eu acho que foi uma das poucas atividades econômicas que não pararam. Não parou. Quer dizer, o resto praticamente parou tudo. Parou tudo. O Brasil, o mundo, né? O mundo parou praticamente aí. É interessante também essa postura da rivalidade, né? Acho que o técnico tá lá, os caras falam, pô, não, tipo, esconde pra ele, mente dele, disfarça pra ele. E era pra falar, não, vamos trabalhar junto. Tem que ser um time, não uma concorrência, uma briga. Ô, André, ó, pra você ter uma noção, tá? Os técnicos de segurança, né? Começa a rodar a obra. E a maioria dos funcionários, o que ele faz? Ele sabe que estão errados. Vou dar um exemplo pra você. Você tá rodando a obra, tem um rapaz que tá pendurado lá em cima, lá. Você chega, o cara olha você, né? Aí ele já vai lá, pega o cinto e amarra. Não é correto? Você passa, oi, aí, tudo bem? E aí, tá legal? Tá tudo certo? Encarregado, tá tudo legal? Você virou as costas. O que o cara vai lá e tira o cinto. Então, ele não tá enganando a gente. Ele tá se enganando. Perfeito. Não é? Então, eu acho que seria mais legal a postura dos funcionários, de ele saber que a gente está lá para ajudar ele, não para atrapalhar. Jamais. Pelo contrário. Sérgio, ó, eu tô com o cinto aqui, essa linha de vida tá aqui, não tá legal, tá me atrapalhando, ou às vezes, né? Tá aumentando mais o risco de eu me machucar. Sim. O que a gente pode fazer? E aí entra o departamento de segurança. Vamos bolar uma coisa, vamos analisar, vamos pensar numa maneira de resolver tanto o serviço dele como a segurança dele. Né? Maravilhoso. Não, isso é muito legal, porque imagina que pode estar atrapalhando o serviço do cara. Então ele vai fazer na tua frente, né? E aí tu sai, ele vai tirar para poder executar o serviço. Mas se ele dividisse e falasse, cara, tá me atrapalhando, dá pra ser pelo outro lado, dá pra ser outro tipo de cinto, dá pra botar um anteparo, sei lá. Deve ter solução, mas tem que enxergar com uma sinergia diferente, né? Sempre tem a solução, né? Eu acho que você não tem solução pra morte. Parece antigamente que a gente colocava o cinto sempre quando a gente via o guardinha, né? Antes de ser obrigado. A gente tava andando, a gente olhava o guardinha e punha o cinto. Exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente põe o cinto logo que entra no carro. Mas por quê? Porque a gente foi doutrinado, né? Exato. Eu também fazia isso. Né? A gente não tinha o costume de colocar o cinto. Aí você leva 2, 3 multas, aí você fala, não, hoje eu sento no banco, já pego meu cinto e coloco. Não, é impressionante, né? A educação, ela vem no bolso, né? Quando dói no bolso, é que realmente é efetivado. Verdade. Nesse contexto, cara, quais seriam os acidentes mais graves que tu enxerga hoje que acontece dentro da nossa construção civil? André, disparado atividades de trabalho em altura. É disparado, que nem eu comentei, né? Primeiro, trabalho em altura, e segundo, parte elétrica, e terceiro, máquinas e equipamentos. Olha só. Tá? Mas na construção civil é disparado você ter os acidentes, ou você cair em alguma coisa, ou alguma coisa cair em cima de você. Isso é disparado. Tá? Caramba. Todo final de ano, o Ministério do Trabalho, ele divulga, né? As taxas de acidente, e assim, é disparado o risco do trabalho em altura. Por isso que a NR35 veio, né? Veio com força aí pra gente tentar diminuir essa ação. E a gente vai trazer um pouco de dados mais tarde, né? Mas assim, eu já tive alguns casos em shopping, que era obra grande, não sei o quê,
um cara falecer caindo de um andaime de 2 metros. Né? Não é que o cara cai do... Sim. Que nem na música do Chico, né? É. O cara cai do andaime e morre. Sim. É muito perigoso. É né? muito perigoso. É um troço muito louco. E as fases temporárias, né? Sei lá, tu tá lá conferindo uma laje. Ou seja, tá tudo escorado, tu tá conferindo a ferragem, tá tudo mole, é difícil de caminhar, tá ventando. Ou seja, é horrível, é muito propício dar um acidente, né? A construção civil, ela melhorou muito, né? Você pega aqui, de uns anos pra cá, na minha época lá, não tinha um banheiro. A gente fazia um buraquinho no final da obra lá, pro cara fazer a necessidade dele. Eu acho que o Henrique pegou nisso, né? E hoje melhoramos muito, 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 muito. Hoje a gente tem sistemas de contra queda de trabalho em altura, né? Muitos bons. Só que nenhum deles é 100% garantido, né? E às vezes a conscientização do funcionário é que é um pouco mais difícil. Se você pega hoje uma obra aqui, você tem um sistema de SLQA muito bom. Você tem a rede piso-a-piso, ótimo, né? Você tem a bandeja primária. Há uns anos atrás a gente tinha uma utilização da bandeja diferente, né? Você batia a primeira laje acima do nível da rua e a cada 3 lajes você colocava uma bandeja. Então você colocava secundária, né? Cada 3 lajes colocava. No final da estrutura, você ia fazer a fachada, você envelopava com a rede fachadeira. Hoje a gente quase não utiliza mais isso, né? Pelos sistemas mudaram, né? Melhorou o processo de segurança do trabalho. Só que infelizmente ainda temos bastante acidente. Mas eu acho que mais pela conscientização dos funcionários. Eu vi uma vez aconteceu, não foi numa obra minha, foi numa obra de um amigo que estava fazendo uma demolição e aí também com um técnico de segurança do lado, o técnico de segurança mandou o cara se amarrar num lugar, na hora que demoliu aquela peça desceu. Caiu por cima dele. Então assim, nem o técnico tinha visão estrutural de, na hora que eu quebro isso, aquilo desce, né? É complicado também, né? Na verdade, o departamento de segurança, ele tá lá para prevenir. Por isso que às vezes os engenheiros, né? Você só pensa em coisa ruim. Não é que é coisa ruim. Conforme você vai passando o tempo e você vai vendo coisas que você fica com medo. Então, qual que é a função do técnico de segurança, pessoal? Você chegar na obra e você imaginar uma possibilidade que poderia acontecer lá na frente. Análise de risco. Análise de risco, perfeito. A gente fala muito disso aqui. Perfeito, é isso daí. Então, o técnico de segurança ele tem que chegar, parar, analisar, por que pode acontecer isso aqui? Será que aquilo ali tá legal? Ou pode sair aquilo ali? Então, é preventivo. Porque depois que acontece, não tem o que fazer mais, né? Então, o técnico de segurança tem que estar passando... cobra pronta, né? Exatamente. Ah, aconteceu isso. Então, o técnico de segurança ele tem que estar 2 passinhos à frente da produção. Aí vai correr legal. Vai dar tudo certo. Eu ia comentar uma coisa durante a tua fala, que eu acho que, imagina a vivência dos caras assim, que fizeram, porventura, talvez de qualquer jeito, e não aconteceu nada. Aí tu tem que provar para esse cara que fez de qualquer jeito e não aconteceu nada, que ele tem que fazer N processos para segurança dele. E ele vai te olhar e falar assim, mas eu já fiz e não aconteceu nada. Mas foi sorte. A técnica é tu tem que proteger o cara, né? Nas nossas palestras que a gente dá, os treinamentos que a gente dá para o pessoal, a gente escuta isso diariamente. Sérgio, mas eu trabalho assim há 20 anos. Sérgio, eu trabalho assim há 15 anos. Tá? E aí você fala, graças a Deus não aconteceu nada, porque se tivesse acontecido, você não estava mais aqui conversando comigo. Perfeito. Mas você vai correr o risco até quando? Você vai dar esse trabalho pro seu anjo da guarda até quando? Quantas vidas tu tem, né? Exatamente, a gente não somos gato, né? Então assim, vamos fazer a nossa parte também, né? Vamos deixar nosso anjo da guarda aqui para ele ajudar a gente quando realmente precisar, mas vamos fazer o nosso básico, né? Sim. Vamos sair de casa, vamos pensar em voltar para casa, que é o mais importante, né? Pensar na nossa família. Porque depois que acontece, meu querido, não tem como voltar atrás, né? Com certeza. É verdade. O negócio de análise, a gente tem episódio de análise de risco, vale a pena quem não conhece, não tenha visto, né? Mas a gente começou falando sobre atravessar a rua, né? É a coisa mais básica de todas. Você tem que olhar para os 2 lados, você tem que calcular a velocidade que está vindo o carro, se vai dar tempo de atravessar ou não, né? E isso acaba virando instintivo, né? Você nem para raciocinar, mas existe um raciocínio atrás disso, né? Então, isso é fácil.
Agora, na hora que você está numa obra, você tem um monte de outras coisas que você não está prestando atenção, porque você está focado em fazer o teu serviço, e você não tem a visão 360, né? Não tá olhando todo, né? O que acontece, gente, voltando aqui nesse teminha aqui. A questão do cara, eu tô aqui 20 anos fazendo isso. Isso é um tiro no nosso pé. Porque sabe por quê, Henrique? O cara acostuma com o risco. Exato. Ele perde o medo. Então, vou dar um exemplo. O cara tá numa laje, lá na 15ª laje. Ele trabalha 15 anos errado, né? E aí ele perde aquele medo. Ele não enxerga mais aquele grau de risco como fosse uma coisa grave. Para ele é normal. Exato. Quantas e quantas vezes a gente chegamos em obra lá, o cara tá montando um painel pro lado de fora, sem amarrar o cinto. Onde que seria o adequado o cara montar uma plataforma de pilar, né? E o cara fica amarradinho com a linha de vida. Porque o cara acostuma com o risco. Para ele é normal. Então, pra gente precisa orientar, explicar direitinho, falar para ele, né? A segurança do trabalho é aquele servicinho de formiguinha. Todo dia você tem que falar, tem que orientar. Eu falo para meus funcionários, né? Tec segurança que estão aqui no mercado por causa do salário, não fica. A gente tem que gostar. A gente tem que saber falar assim, ó, por causa de mim aqui, aquele cara ali tá vivo. Né? Amar a vida, né? Amar a vida. Eu tiro muito como fosse o cargo de professor, né? De médico, né? Então, e o técnico de segurança ele tem que ser um pouquinho de cada coisa. Ele tem que ser o psicólogo. Eu ia falar isso, né? Ele tem que ser médico, ele tem que ser médico, ele tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Eu tinha negociador, cliente, né? Negociador. Eu tinha um cliente que ele começou a fazer escolinha no final do dia, né? Os trabalhadores. Que infelizmente a nossa construção civil tem muito. A quantidade de gente analfabeta é enorme, né? Sim. E essa construtora, ela fez umas escolinhas no final do dia, quem quisesse participar, a gente fazia. Porra, e foi uma coisa tão legal. Então isso aqui motiva a gente, né? Tec segurança, engenheiro de segurança que tá ali por amor, nossa senhora, é muito bom. É um propósito, né? Nossa, propósito da profissão. Verdade. Ó, teve histórias, Henrique, que o cara depois que pega a confiança com a gente, que nem eu falei que a gente tem que ser um pouco de médico, né? Toda na obra, o cara chega, Sérgio, eu quero falar com você. Beleza, daqui a pouco eu volto. Na correria do dia a dia, né? Precisa soltar a frente de serviço, falar com os encarregados, falar com o mestre, falar com o engenheiro. E o cara depois, Sérgio, não esquece de falar comigo. Tá bom. E acabou esquecendo. Chegou no final do dia, quase indo embora, e falou, Sérgio, pô, preciso falar com você. Falei, me perdoa, o que foi? E eu não era fixo nessa obra, eu passava só para coordenar a equipe. Só que a gente fica brincando com os pessoal, né? Então o cara começa a pegar confiança. O cara falou, Sérgio, vem aqui. Vamos ali no banheiro? Fiquei, né? Vamos ali no banheiro? O que é isso aqui? Vamos lá. Aí ele chegou, começou a ficar meio envergonhado, Sérgio, tal, não sei o que, tal. Fala o que é. E a gente conversando, né? Começou a dar confiança para ele falar. Ele foi lá no banheiro e abaixou as calças e mostrou o pênis dele para mim. E aí, tava com um probleminha lá, tava com pus, tal, não sei o que. Eu falei assim, o que eu faço? Eu falei, você tem que ir no médico, faz isso daqui, tal ali, tal lá, tal lá. Então, assim, o que acontece? Eles começam a olhar você... de confiança, exatamente. Né? Ele começa a olhar para você como se fosse um médico, como se fosse um advogado, como se fosse um amigo, um parente, né? Então, eu acho isso muito legal, muito bom. Não, muito imagina, bom. Nesse nível de vaidade, esse cara não vai mostrar isso pra família, pro irmão, pro pai, pra mãe, pra ninguém. Exatamente. E aí, mas o cara tem confiança em ti. Confiança no dele falar, cara, eu vou ter que dividir com o Sérgio, né? Que massa, que legal. Então, assim, é muito bom isso. Isso aqui eu acho que fortalece a gente. Legal. Né? Eu acho que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o departamento de segurança, eu acho que ele tem que fazer isso por amor. Sim. Se a pessoa ficar só pelos valores, né, do salário, que o salário não é pouco, é bom, né? Salário bom. Se ficar só pelo salário, o cara começa a se preocupar, sabe no quê? Dá 5 horas da tarde para ele ir embora e o dia 5, dia de pagamento. Só que ele não sabe a responsabilidade, ele não sabe o amor que ele tem ali naquela função dele. Pede algo a mais, Pede capricho, algo mais, né? Porque o nosso serviço é briga o dia todo, né? Sim. Você tem que chamar todo mundo, você tem que conversar com todo mundo. Outra coisa, você precisa saber a postura de cada um. Você tem um engenheiro que o pensamento dele é de um jeito. O perfil dele é de um jeito. Você tem um mestre que o perfil dele é totalmente diferente. Você tem os encarregados que
que o perfil é totalmente diferente. Então, o departamento de segurança, a gente, engenheiro de segurança, o técnico de segurança, a gente tem que se adaptar para cada uma personalidade. E com isso, a gente tentar extrair o máximo de cada pessoa. Imagina o poder de comunicação que tem que ter, né? E a gente tem um episódio muito legal, galera, assistam, que é um episódio sobre comunicação no nosso mundo da construção civil. Porque imagina, tu tem que ser um camaleão aí, né? Para conseguir ter acesso, conversa e conseguir convencer cada um desses, vamos chamar de stakeholders envolvidos, né? Players aí. Muito legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Teve uma época que eu estava numa grande construtora, isso há bastantes anos atrás, e a segurança do trabalho era interna, né? E aí a gente teve um probleminha lá, que era um problemão, né? Que era um guindaste daqueles buçairos, daqueles antigão, não sei o quê, que não tinha sinalização de ré e não sei o quê, e o cara mandou parar a obra. Só que não tinha outra opção, e eu falei, não vou parar a obra. E aí começou uma discussão, começou comigo e o técnico, depois subiu para o gerente de engenharia e para o gerente de RH, depois subiu para a diretoria de engenharia, diretoria de recursos humanos, até que chegou na presidência para decidir, né? Por quê? Porque na época eles tinham uma visão que segurança era tão importante quanto obra, né? Só que hoje em dia o mercado está assim, a construtora contrata uma assessoria. Como é que está o poder da assessoria de mandar parar ou de não mandar parar? Como é que funciona essa coisa? Henrico, depende muito do cliente, tá, pessoal? A maioria dos meus clientes dá força total pra gente, tá? O que precisar parar, a gente para, mas eu penso assim, Henrico, se eu precisei chegar numa obra para parar, eu tive um erro lá atrás. Qual que foi esse erro? Eu não analisei antes de iniciar, correto? O departamento de engenharia também não comunicou o departamento de segurança que ia entrar uma frente de serviço, onde o departamento de segurança podia ligar para a empresa, falar, ó, vou te mandar uma carta convite aqui, onde que eu preciso disso tudo aqui, ó. Correto? O cara mandar para você, você analisou, e aí sim você faz a liberação do serviço. Tá? Então, no momento que a gente precisa parar uma frente de serviço, a gente precisa também rever o nosso procedimento. Boa. Né? Acho que o procedimento está errado. Tudo é procedimento. Se o procedimento está certinho, vai dar certo lá na frente. Né? Vou dar um exemplo aqui da máquina que você falou. Se tivesse feito um procedimento lá atrás, né? O departamento de segurança ser comunicado que ia iniciar a atividade, o técnico de segurança ir lá verificar as condições da máquina na hora que ela chegou na máquina, né? Preencher o checklist, correto? Não precisaria parar a máquina lá na frente. Porque a gente sabe, né? Quanto que é o valor dessa máquina? Não é? É muito grande, né? Não é barato. Então, só que a gente precisa também se adequar na parte da segurança do trabalho. Né? O meu problema, às vezes, não é nem a sirene de ré. O meu problema, qual é o problema dela maior? No giro dela. Está isolado do local? Tem quantas pessoas envolvidas no serviço? Eu tenho um caminho seguro para as outras pessoas que estão circulando pelo canteiro, fazendo outros tipos de atividade. Tem um local seguro? Está passando atrás da máquina? Né? Então, assim, é uma prevenção. A gente combinar, a gente analisar. Por isso que é importante o Departamento de Segurança do Trabalho, junto com a engenharia, bater esse bate-papo. Né? A gente trabalhar junto. Porque se trabalhou junto, tem um procedimento, não vou precisar parar nada lá na frente. Correto? O que eu posso fazer é fazer uma pequena correção. Né? E não vou precisar parar o serviço. Só vou chegar, vem aqui, faz aqui, tá ali, e segue o barco. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Show, né? Muito bom. Procedimento é tudo. Você vê como é que é, né? Em grandes indústrias que a gente atuou, né, e atua ainda, tu vai fazer um serviço, vou lá fazer um levantamento topográfico de um canto lá. Tu não pode chegar lá com a equipe e falar, vim fazer. Não, tu tem que fazer toda a integração, tem que fazer aqueles, sei lá, PTP, eu chamava, que era um plano de trabalho, porque tu tem várias frentes rodando ao mesmo tempo. Daqui a pouco tu tá fazendo um trabalho e tá passando um veículo, um abastecimento. É muito legal isso, ou seja, tem que ter um planejamento, né? Se foi até parar, é porque lá atrás algum serviço não foi feito, não foi visto,
e aí tem responsabilidade de todo mundo, né? Se tu não parar e acontecer uma zebra, cai na tua conta, né? Cai na conta, Então cai acho na que conta. todo mundo tem os seus interesses e tem que se preservar e preservar, claro, todo mundo. E hoje o departamento de segurança tem muitas ferramentas, né? É diferente, foi quando eu comecei. Não tinha nada, lá era cara e coragem e vamos embora, vamos pra cima. Hoje não, a gente tem formulários, tem ordem de serviço, a gente tem permissão de trabalho, tem APR, tem treinamentos, tem tudo, né? Então vamos usar essas ferramentas. Vamos Sim. usar pra gente utilizar isso pra todo mundo voltar pra casa, né? Sim, Só que precisa um pouquinho melhorar a comunicação. Departamento de segurança e departamento de engenharia. Cada um pensando no seu cantinho, né? Cada um respeitando a sua visão, para né? atingir um objetivo comum. Porque o departamento de segurança, ele não tá lá para atrapalhar ninguém. Pelo contrário, ele tá lá para quê? Para garantir que a produção anda direitinho e que a segurança anda direitinho. Pro final do dia, todo mundo sair satisfeito. A produção foi legal e a segurança também foi legal. E os meus funcionários vão voltar para casa. Para amanhã estarem aqui todo certinho, bonitinho, né? E a gente entregar a obra sem nenhum acidente. Que é o sonho de qualquer técnico de segurança de trabalho, qualquer departamento de segurança de trabalho. A gente começar uma obra, a gente finalizar a obra e todo mundo sair satisfeito. Eu vejo isso muito como mindset, né, cara? É mindset de pensar em trabalhar junto mesmo. Olha, vai ter que ter, então como é que eu faço para otimizar, se planeja, todo mundo anda junto com cada um dos seus objetivos. Muito legal. Bom, falando nessa atualização, tu coloca, né? Muitas coisas se atualizaram, a gente queria trazer um pouquinho de números. Então eu sei que tu trouxe um pouco de números para nós e a gente também tem alguns gráficos que queria colocar aqui. Tu quer, Sérgio, dar uma falada em alguns números que tu comentou com a gente? Certo. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Do Ministério do Trabalho. No ano de 2024, Henrique, a gente teve 724.228 acidentes. São as CATs. Caramba. Isso. 700 mil acidentes. Isso que é registrado, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece umas coisinhas e isso aí fica debaixo do pano, não vai, né? Infelizmente isso acontece, né? Então, assim, isso em geral, tá? No Brasil inteiro, com todas as funções, com todas as frentes de serviço. Olha o número que está relacionado na construção civil. Desses 724 mil, 65% é da construção civil. Caramba. É muito grande. É muito grande. Eu continuo na pesquisa. Isso quer dizer, a indústria, o comércio, Tudo. não sei o quê. Tudo que eu acho que tem alguém registrado. Um terço Toda do a frente de negócio. serviço que tem alguém registrado. Tá? E eu pesquisando isso, eu percebi que o maior item que mais acontece morte no Brasil, você sabe qual que é? Você adivinha o que é? Você sabe qual é, André? Na Chuta aí. verdade, eu acho que ele já me falou. Sabe o que eu vou acertar porque eu acho que ele me falou. É o trabalho em altura. Não. Eu Tirando a acho construção civil. Tira a construção civil. Ah, Tirando a construção civil. Tirando Tira a construção civil. Qualquer outra indústria, farmacêutica, qualquer outra coisa sei lá, isso é alguma coisa. Trânsito. Trânsito, eu pensei nisso. relacionada ao trânsito. Sabe qual que é? Ah, Motoboy. olha só. O que mais tem acidente, mais que a função civil, é a função de motoboy. Segundo lugar, a função civil. Para Caramba. você ver o tamanho de Da pessoas que se tragédia. machucam na construção civil. É muito alta. É muito alta. Né? Então, assim, não é pouco, mano. Não é pouco. É gigantesco, é. Gigantesco. E aí tem os outros dados, né? Que aí vai dividindo, né? A construção civil, o maior é trabalho em altura. Segundo, máquinas e trabalho em altura, choque elétrico, segundo. E terceiro, a máquinas e equipamentos. O que mais acontece acidentes canteiros de obra. Não, recentemente a gente teve um caso de uma obra que houve até uma morte, porque era um bate-estaca e por algum motivo o cara foi lá, um bate-estaca, era uma cravação da estaca e algum funcionário foi lá checar o martelo, o batedor, alguma coisa e não tinham interrompido. E o cara foi ali e o martelo bateu. É instantâneo. Então, assim, é muito processual. E aí, todo mundo focado no seu serviço, talvez o cara falou, não, eu vou ali olhar que tá errado, mas calma aí, tem um processo para olhar que tá errado. E imagina uma fatalidade dessas, que é um absurdo, e acontece com grandes empresas envolvidas, num grande cliente, a gente, claro, não fala nomes aqui, mas às vezes a gente entende que isso só acontece naquela, não, acontece em todas, tem que ter um cuidado absurdo, né? André, eu tô algumas primaveras nessa área, eu já peguei clientes bons, já peguei clientes mais ou menos, clientes ruins na parte de segurança do trabalho. E eu tive
uma perca de uma vida na segurança do trabalho, que foi mais ou menos há 3 anos atrás. Eu perdi uma vida numa argamassadeira. Sabe o que é argamassadeira? Olha só. O equipamento que mistura massa. Sim. Ela tem vários dispositivos. Ela tem a tampa, ela tem que abaixar, ela funciona. Quando você levanta, ela para. Eu tenho treinamentos, eu tenho checklist, eu tenho DRs na parte elétrica, né? Tudo isso é para minimizar o processo. E aonde que eu fui perder uma vida? Numa argamassadeira. No equipamento que assim, que a gente não para imaginar o risco que ela tem. E como é que foi? Isso foi por volta das 11 horas esse acidente. A minha técnica de segurança ela passou como é de praxe, né? 7 horas da manhã, a gente faz DDS, libera todo mundo, ela pega a cremalheira, sobe e vem descendo no canteiro, nos pavimentos e vai fazendo a liberação, né? Isso aqui, olha aqui, chama o mestre, chama o encarregado, chama o nosso carpinteiro de segurança e vai passando o serviço. Por volta das 10 horas da manhã, ela chegou no térreo. No térreo tinha uma argamassadeira, a obra estava finalizando, Rico. Acho que fazia 2 meses para finalizar a obra, para entregar a obra. Faltava. E aí tinha uma argamassadeira que ela chegou, conversou com o cara, né? Mais 8 horas, 9 horas da manhã. Preencheu o checklist legal com o cara e liberou o serviço. Legal. Cara, ela habilitado, capacitado, tudo certinho. Ela foi na área da área de vivência, que a gente deixa por último, para conferir se está limpinho, tá legal, o chuveiro está tudo funcionando, o banheiro está tudo aqui. Quando ela voltou, Henrico, ela viu o cara caindo em cima da argamassadeira. Ela correu, bateu no botão de emergência para parar a máquina. Até então, o que a gente pensamos? Deu um mal súbito no rapaz, no senhor, né? Que já tinha uma idade avançada, 62 anos, se não me engano, de cabeça. Que ele deu uma tontura. Foi lá, pegou, tentou fazer os primeiros socorros dele, né? E chamou o SAMU. O Henrique, ele teve só um risquinho aqui no braço. O SAMU chegou, fez massagem cardíaca nele e não conseguiu ressuscitá-lo. Chamou o Ministério do Trabalho, foi fazer a perícia, tudo certinho, tal. Os peritos, né, o fiscal do Ministério do Trabalho, a gente percebendo que nesse equipamento, a tampa, quando você levanta, a engrenagem dela, né, a hélice, ela tem que parar. O que ele fez, Henrique? Ele foi limpar a máquina e tem um dispositivo de segurança. Ele pegou um pininho, um pauzinho lá, um palitinho de dente, enfiou para burlar o sistema. E aí, conforme ele foi limpar a máquina, ele começou a balançar na máquina. O pauzinho saiu, a máquina girou, e ele estava com a cabeça dentro da máquina, e essa hélice bateu no pescoço dele e quebrou o pescoço dele. Olha só, cara. Inclusive, quando ele foi ter a massagem cardíaca, né, do pessoal do SAMU, ele ainda estava respirando, mas estava com a pulsação muito fraca. E ele morreu no caminho do hospital. E depois lá, que o fiscal foi perceber que o pescoço dele estava quebrado. Então a gente para pensar, às vezes a gente vamos analisar isso, vamos analisar aquilo, mas a gente às vezes esquece umas coisas com mínimo detalhes, que é onde acontece um acidente fatal. Por isso que eu falo, o técnico de segurança ele tem que imaginar tudo lá na frente, porque antes de acontecer, porque depois que acontece não tem o que fazer, né? Sim. E foi um momento assim da minha vida que eu pensei até em parar de sair da área. Estou 32 anos na área aqui. E eu realmente me senti muito mal por isso. De perder uma vida numa coisa tão boba, né? Sim. Que a gente podia ter evitado. Você vê como as variáveis são inúmeras, né? Não tem como prever tudo. Bom, vamos olhar aqui uns gráficos que a gente montou também. Aqui eu acho bem interessante isso daqui. Mostra o número de óbitos para cada 100 mil trabalhadores desde o início da década de 70. Então, nessa época, morriam 35 trabalhadores para cada 100 mil. E aí veio descendo, né, de uma maneira bastante importante, até ali meados de 2008, 2010, e dali para frente meio que estabilizou, né? Parou de ter melhoria nesse negócio, né? Faz sentido isso daí?
Faz, Henrique. Na verdade, a norma de segurança do trabalho começou a vigorar mesmo, né? As normas começou a entrar, começou a apertar um pouquinho mais em 1979, né? Que é as normas de segurança. Porque antes o Tec Segurança não era nem chamado nem como Tec Segurança, é como cipeiro, né? Era aquele ajudante lá que a gente pegava e treinava ele e ele ficava ajudando a gente ali na parte da segurança do trabalho. Então a norma de segurança do trabalho entrou em 1979, que aí foi avançando, né? Aí começa a cair mesmo. Começa a cair. Tem Você uns. pode ver que aí começa a diminuir, né? Sim. Foi muito Até específico. então, aí nessa parte aqui, a gente não tinha nada, né? Acho que a cremalheira, lembra como que era o elevador? Henrique? Nossa. Não, eu já cheguei a ter situação, eu me lembro numa obra nossa que a jirica, que eu acho que nem mais tem jirica. Jerica, ainda tem um pouquinho ainda. Ela soltou no meio do elevador, que era ainda um guincho, não era nem cremalheira, era tudo aberto. E o negócio escorregou, caiu lá de cima, em cima do barraco da engenharia. O engenheiro ficou internado um mês. Meu Deus. Imagina um carrinho de concreto, caiu, o cara estava aqui trabalhando, ela caiu aqui. Meu Deus. Você lembra como que era o Quase elevador? morreu. Naquela época era de madeira, né? De madeira, A gente batia aberto, tudo. Uma batida subia e duas para descer, né? Sim. Depois teve o avanço, né, da cremalheira, entrou com o guincho de cabo, né? Que era aquela cabine onde que tinha um cabinho só, né? E aí a norma foi mudando, foi melhorando. Aí lembro que, acho que em 2005, se eu não me engano, a gente teve um acidente fatal lá em Salvador, que a gente perdeu 9 funcionários lá no equipamento, né? Aí teve a evolução da cremalheira, onde que entrou a cremalheira. Até antes disso, o elevador era um item que matava muita gente. Sim. E a norma vai mudando, né? A norma vai mudando. E aí a gente vai se adaptando, só que às vezes o próprio funcionário se adapta para o lado errado. É muito complicado. Né? Eu vou dar um exemplo. Hoje a nossa cremalheira é um equipamento muito seguro. Né? Infelizmente a gente teve há 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, teve um acidente que caiu o equipamento, né? Sim. Mas só que é um equipamento Aqui, muito ó. seguro. Eu só vou mostrando aqui alguns gráficos. Aqui é o número de acidentes para 1 milhão de horas trabalhadas. Aqui, ó, fala de gravidade e dias que ficam parados por conta de acidentes. E esse ponto mais alto aí é maio de 25, Maio. que foi quando aconteceu Aconteceu. esse acidente, A né? cremalheira, né? Como é que foi? A cremalheira é um equipamento muito seguro e totalmente diferente do que a gente tinha lá atrás. Antes era esse guincho, né, que a gente fazia esse elevador de madeira, que a gente batia, um era para subir, 2 para descer, tinha um pneu de carro que o cara puxava, que era o freio dele. Sim. Não era isso? Era isso. Aí entrou o nosso equipamento de cabine, que era a cabine e o cabo de aço, que era mais seguro. E aí só que a gente tinha uma rodana, que era dos cabos de aço que ficavam lá de fora, que a gente tinha muito acidente nisso. O cara passava, essa rodana pegava a roupa do cara e esmagava o cara. Aí a norma começou a pedir a proteção nessa rodana. Teve uma atualização da norma, foi lá e colocou isso. E aí começou a ter os cabos de aço, rompia e caía a cabine. E aí começou a proibir as pessoas trabalhar com equipamentos, com materiais e funcionários, para diminuir a carga. Aí proibiu o operador ficar dentro, só o trabalhador. O cara fazia uma cabine lá embaixo, né? Ele ficava com vídeo, ficava atualizando, Uhum. ficava acompanhando. Saiu esse guincho, entrou a cremalheira. A cremalheira é muito bom, só que os pessoal vai se adaptando, né? E aí, a cremalheira ela tinha um dispositivo em cima que se ela passasse, a cabine passava direto. O que aconteceu? A gente tem 3 dispositivos, então se passar um, vai parar. Se passar 2, ia parar. Se os 3 parar, se não parasse, o que aconteceu? Ela caía. Então a norma fez o quê? Além desses 3, vamos inverter a última régua. Porque se ela passar os 3, ela ia ficar patinando e não ia passar a cremalheira. Correto? E aí começou a ter outro problema. As cancelas. Os pessoal abria as cancelas, olhava, a cremalheira vinha, matava o cara. Aí a norma vai lá, vamos fazer um dispositivo na cancela para o lado externo. Aí o cara ia lá, fazia o dispositivo, aí o funcionário ia burlar o sistema. Trancava com o palito. Trancava com o palito, fazia jampeamento, fazia tudo isso.
né? Então, o que acontece? A norma de segurança do trabalho, ela até faz as coisas, só que o funcionário acaba fazendo adaptação para burlar o sistema. Eu vou dar um exemplo aqui do meu irmão. Eu tenho um carro que, se eu não colocar o cinto, o carro acelera e ele não sai, né? Ele fica pulando, mas não sai. O que o meu irmão faz? Meu irmão, mais boizinho, né? Novão, pega o carro, abaixa o banco, não sei como consegue dirigir o carro daquele jeito, põe um Ray-Ban dentro do carro, o que ele faz? Ele pega o cinto, põe o cinto lá no bloqueio, né? E senta em cima do cinto. O carro entende o quê? Que o rapaz, o abençoado, tá lá com o cinto. Positivo. Mas só que eu tô burlando o sistema. Então eu bato o carro, me machuquei, é culpa do sistema do carro? Não. Às vezes é culpa da gente mesmo, né? Então isso daqui, a gente precisa, às vezes, orientar os pessoal, né? Pra gente não fazer essas adaptações técnicas. Vulgo gambiarra, né? Gambiarra, Boa, gambiarra. Isso aí. Bom, treinamento. Aí entra aí nessa parte do treinamento, Sim. né? O operador, ele tem que ser um cara habilitado, um cara capacitado para estar operando os equipamentos, né? O que é o cara habilitado? É o cara que está registrado em carteira de trabalho, tá? E o cara capacitado é os treinamentos que vai. A gente tem uma norma de segurança que tem a quantidade de horas que ele tem que ser treinado para cada operação de maquinários. E tá mais ou menos alinhado? É porque aqui a gente olha um gráfico, moçada, né? Que apresenta ali 7 horas, vamos dizer uma média, 7 horas de treinamento por mês. Você acha isso bacana, Sérgio? Quer dizer, Na verdade, isso tem que melhorar muito, né? Porque aí eu acho que tá falando tudo, né? deve ser tudo. Aí tá falando tudo, né? Porque aí você tem DDS, você tem trabalho em altura, você tem hora de serviço, que você tem que treinar. Então, assim, tá falando sobre tudo, né? Então, hoje em dia, tudo que você for utilizar um equipamento, você tem que ter um treinamento, tá? Então, assim, se você vai operar lá uma cremalheira, tem tantas horas de treinamento. Você vai operar uma grua, tantas horas de treinamento. Você vai operar uma pistola ficar pino, se tantas horas de equipamento. Se você vai operar uma lixadeira, você tem que dar um treinamento pro cara. Então, eu acho que isso aqui é só Não, eu acho que é pouco, né? pouco, né? Se você pegar o DDS aí, quantos é? 15 minutos 15 meia horas, né? 15 minutos, meia horas. por dia? Por dia, Se você pegar 20 e poucos dias, já deu 9, 10 horas. Ou seja, tá 10%. É. Nem isso. né? Tá muito fraco. Tá muito fraco. Então precisando de mais treinamento, pessoal. Bom, aqui a gente fala sobre custo de quanto se investe em EPI por mês, por funcionário, que a gente vê que é pouco, né? E aqui os EPCs, que também não tem, o que se vê é que não tem uma evolução, né? O negócio fica meio que tem uns picozinhos e não sei o quê, mas tá muito estável, né? Você não vê um crescimento, né? Ô Henrico, eu acredito também que isso aqui é pela nossa fase do que a gente estamos passando hoje, tá? A maioria da construtora, ela libera dinheiros para fazer isso, até porque se ela não fizer, ela é multada pelo fiscal do Ministério do Trabalho e é pior para eles, né? E a gente vai perder uma vida. Só que eu acho que o mercado hoje está tão esquisito. O mercado hoje tem muita obra, mas não tem dinheiro, falta mão de obra qualificada. É difícil, complicado. Mas eu acredito que 90% das construtoras aqui, eu acho que ela participa legal nessa parte de compras de EPC. Tá? Porque não tem como você fazer uma obra hoje se você não tiver uma proteção coletiva adequada. Eu estou conversando com uns amigos que fazem obras residenciais e obras mais pesadas e falaram o seguinte, que o custo médio da parte de segurança, EPC, EPI, treinamento, assessorias e tudo, varia de 1 a 2% do custo raso da obra. Só muito pouco, é muito pouco. Então, assim, depois a gente vai... Daqui a pouco a gente vai dar uma parada e vamos começar o próximo episódio, tá? A gente tem tanto assunto que não dá para fazer isso num episódio só, né? Mas depois, assim, era legal a gente pensar quanto que a gente perde quando tem acidente, a perda de produtividade e tudo mais, né? Isso é muito significativo, né? É porque quando a gente perde uma vida, eu acho que não tem valor que pague, né? Não vai pagar. Sim. Perder a vida, acho que não tem um momento pior do que isso.
Só que também a construtora ela tem que pensar também na imagem da construtora. Né? Quando acontece um acidente, a imagem dela vai lá embaixo. Sim. Você tem processo trabalhista, você perdeu a vida, você tem processo no Ministério do Trabalho, você tem processo no Ministério Público, né? Então, assim, acho que para ninguém é bom. Com certeza. Para ninguém é bom. Então, por isso que era bom a gente montar um plano de ação, as construtoras terem uma visão um pouco melhor dessa parte de segurança do trabalho. É tão pouco. Sim. O equivalente Não, é muito pouco dinheiro. Não, e outra, eu acho que na questão do risco, porque é pouco dinheiro que tu evita uma pausa e que daí sim tu vai perder muito dinheiro. Sim. Então tu tem que olhar aquilo ali que não seria nenhum custo de investimento. Então investe nisso, faz a coisa certa, que que a tua obra não para, que teu empreendimento segue conforme planejado e tu sai lá do outro lado, né? Mas... Bom, só para a gente encerrar agora esse nosso episódio, quem nos acompanha sabe o quanto a gente gosta das tecnologias que vêm da aviação civil, né? E na aviação civil tem um negócio que eu acho que é estupendo, que é o foco em entender causas de acidentes e tomar providências para que não voltem a ocorrer, né? Eu estava te contando que quando caiu aquele avião da Air France que saiu do Rio indo para Paris, o avião caiu no meio do mar. Ninguém entendeu, era um avião novo. Os caras gastaram 50 milhões de dólares para conseguir localizar e resgatar as caixas pretas para poder estudar as causas dos acidentes. E disso saiu um monte de procedimentos e um monte de ações para evitar que isso acontecesse de novo, né? Então eles falam que na aviação civil nenhuma morte é em vão. Cada morte vira um aprendizado, né? Por isso que é o transporte mais seguro que existe, né? Na construção civil existe esse foco em entender o que aconteceu, as causas dos acidentes, criar novos procedimentos, divulgar para todo mundo os problemas? Henrico, isso é até um pouco meio engraçado. A construção civil ela tenta até evoluir. Né? Você vê hoje em bate-estaca que o pessoal vai lá fazer automática, né? Não faz tanto ruído, bate-estaca lá que fica vibração, né? Só que tem máquina ainda de 1900 e bolinha, né? Que você puxar, você tem que colocar o rolo e ela tem que estar puxando. Eu acho que tá melhorando, mas não tá o que precisava estar. Estaria adequado, né? Eu gostaria até de fazer uma brincadeira. Na minha época, para me fazer um relatório fotográfico, a gente que fazia o mimeógrafo. A gente ficava bebo, né? Só com cheiro de álcool, né? Então, o que a gente fazia? A gente pegava a máquina, tirava a máquina, mandava revelar a foto. A gente pegava um papel, escrevia o que estava errado, passava no mimeógrafo, para depois sair um relatório fotográfico. Hoje em dia eu pego o celular, tiro foto, digito e já cai direto no e-mail do meu gerente de obra, do meu engenheiro de obra. Então, assim, tem muitas coisas que estão melhorando, mas só que estamos muito atrasados ainda. Tecnologia, construção civil, estão muito precário. Está precário. Dava para melhorar bastante. Beleza. Dava para melhorar. É isso aí. Bom, galera, acho que como o Henrique comentou, são muitos assuntos. A gente já, né, de antemão agradece a presença do Sérgio. Com certeza a gente vai seguir ainda falando, porque tem muita coisa, né, para conversar sobre o tema. Então, galera, comentem, participem do canal e até a próxima. O próximo episódio a gente segue conversando mais sobre esse tema aí. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Henrico. Valeu, galera. E vamos lá. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço.